E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, meus amados e preciosos ouvintes. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar a cada coração, abençoar a cada um de vocês nestes momentos finais que nós estamos vivendo aqui na face da terra. Sabemos que muito em breve a terra será renovada, a terra será purificada. Deus vai preparar para o seu povo, para a sua noiva, uma terra nova, uma terra sem pecado, uma terra purificada, para que então seus filhos possam habitar nela. Nós sabemos disso e nós estamos lutando, estamos batalhando para chegarmos nesta estatura de um varão perfeito. Meus preciosos ouvintes, o mundo jaz no maligno, assim diz a Bíblia Sagrada. O mundo já está contaminado com tanta discrepância, o mundo está contaminado com tantas imundícies,
com tantas coisas que verdadeiramente está difícil nós vivermos na face desta terra da maneira que ela está. A própria natureza, ela está gemendo, aguardando também esta renovação. A natureza não suporta mais o que o homem faz com ela. O homem verdadeiramente tornou-se um delinquente, o homem tornou-se um irresponsável, um verdadeiro destruidor da natureza. O homem verdadeiramente tem virado as costas para Deus. A Bíblia chega a dizer que o homem, ele tornou-se uma monstruosidade. O homem tornou-se inimigo de Deus. Uma vez que o homem se torna inimigo de Deus, então ele se torna uma monstruosidade. Por isso que nós constatamos diariamente que o mundo está indo de mal a pior. Todos os dias é manchetes de desgraças, manchetes de coisas bárbaras que o homem comete com o seu próprio semelhante. Quando o homem rejeita a misericórdia, quando o homem rejeita andar na luz que Deus tem provido, ele se torna um homem cruel. A coisa chegou a um limite que os homens não têm mais palavras como outrora tinha-se palavra, tinha-se respeito, tinha-se amor, consideração uns pelos outros. A coisa chegou numa situação caótica. A Bíblia, em São Mateus, capítulo 5, versículo 37. A Bíblia diz assim, São Mateus, capítulo 5, versículo 37. A Bíblia diz, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Meus preciosos ouvintes, veja só, se verdadeiramente o homem vive o que a Bíblia pede para nós fazermos. Lógico, óbvio que eu estou falando do homem ímpio, do homem imprudente, do homem que não teme a Deus. Por isso que o salmista Davi chegou a dizer, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados são estes homens que medita na lei do Senhor. Bem-aventurados são estes homens que obedecem à palavra de Deus. Agora, veja só, como eu disse anteriormente, os homens têm se tornado uma monstruosidade.
perdeu-se o respeito, perdeu-se o caráter. Os homens não respeitam mais o seu semelhante. A coisa chegou numa situação que verdadeiramente nós precisamos de uma intervenção divina na nossa vida o mais breve possível. A Bíblia disse que o homem deve ser tardio no falar e longânimo para ouvir. E aquilo que o homem falar, ele deve ser responsável. O homem deve sustentar aquilo que ele fala. Ele deve manter a sua palavra, mesmo que porventura ele venha falar algo, que aquilo seja contrário aos preceitos da Bíblia, ele deve confessar aquilo e ser homem suficiente para dizer: realmente eu falei, todavia eu me equivoquei, eu errei, e voltar atrás e pedir perdão e continuar a jornada e um novo caminho, um caminho não feito por homens, não feito por mãos de homens, mas um caminho escolhido, provido por Deus para o homem assim caminhar, assim trilhar. Ainda que este caminho seja estreito, ainda que esta porta para entrar neste caminho seja bastante apertada e que neste caminho tenha muito espinho, mas é o melhor caminho para se andar, é o melhor caminho para um viajante trilhar sobre ele, é o caminho provido por Deus, é um caminho que Paulo chegou a dizer em Romanos capítulo 4, versículo 6, que nós andaríamos em novidade de vida. E verdadeiramente é isto que Deus requer de cada um de nós, que nós andemos em novidade de vida, que nós renunciamos a nós mesmos, que nós renunciamos o mundo, renunciamos a glória do mundo para seguirmos unicamente o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé cristã, que está edificada nesta rocha, que ainda que venham os ventos, que venham a tempestade, que o mundo se muda, a fé do cristão, ela não muda, ela não é uma fé fraca, ela não é uma fé que é guiada por ventos de doutrinas, ventos, tempestades científicas, seja o que for. Ela está ancorada no Senhor Jesus Cristo, sendo Ele a principal pedra de esquina na nossa vida. Meus preciosos irmãos, se nós pararmos um pouquinho e olharmos no retrovisor, dá vontade de chorar, de entrarmos em desespero, quando nós observamos
que a raça humana está num declive, está numa decadência moral, numa decadência nunca antes vista na história. Verdadeiramente estamos vivendo no meio de uma geração perversa, uma geração egoísta, uma geração de homens fracos, homens sem espinhaços, homens sem palavras, que não cumpre mais com seus tratos, que não cumpre mais com seus votos, que não cumpre mais com as suas responsabilidades. Nós estamos vivendo uma verdadeira Babel, uma confusão moral, e dá dó de ver esta geração jovem, como que elas estão fracas, porque os homens que deveriam ser exemplos mais velhos, eles já não estão mais nas suas posições, eles têm deixado as suas posições, têm cumprido aquilo que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a seguir, que os homens seriam amantes de si mesmo. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3, você vai constatar que a Bíblia diz que os homens seriam sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus. Esta é a biografia desta geração em que nós estamos vivendo. Esta é a biografia dos homens desta era em que nós estamos vivendo. Os homens perderam o princípio bíblico, perderam o temor de Deus. Haja visto que a Bíblia quase não se lê mais. Os homens vivem tão ocupados, os homens vivem tão envolvidos nas coisas materiais, nas coisas mundanas, nas coisas pecaminosas, que eles não lê mais a Bíblia como lia antigamente. É a coisa mais difícil você ver um homem sustentar a sua palavra, um homem sustentar o que ele fala. Verdadeiramente, isto está escasso. É como você encontrar uma agulha no palheiro. Homens verdadeiramente que honra a calça que ele veste. Homem que verdadeiramente se comporta como homem. Homem que faz como a Bíblia diz para nós fazer em São Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, pois, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Faz-me lembrar de uma música muito antiga, chamada Boiadeiro de Palavra. Uma vez a música diz que ele não pensava em casamento, mas um dia ele se encantou com uma morena e ele deu a sua palavra que casaria com ela, mas se um dia ela cortasse o seu cabelo, ele separaria dela, além de muitas surpresas que haveria. E aquele homem de caráter, ele cumpriu quando aquela mulher quebrou aquele voto, quando ela quebrou aquele pedido que ele fez para ela. Meus irmãos, veja só, o maior pedido que Deus tem feito para nós é nos separar do mundo, separar das coisas mundanas, estarmos
posicionado na nossa posição, estarmos na plataforma do arrebatamento, porque a qualquer hora dessa ele virá para buscar uma igreja que não esteja contaminada com o mundo, que não esteja envolvido com as coisas mundanas. Deus não quer ver sua igreja envolvida no mundo. Deus não quer ver a sua igreja envolvida nas coisas mundanas. Por que que Deus destruiu Sodoma? Porque Sodoma estava vivendo um verdadeiro sodomismo. O respeito tinha acabado, os homens tinham inflamados, homens com homens, mulheres com mulheres. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 25 ali em diante, a Bíblia chega a dizer que isto é uma abominação diante de Deus. Veja, aquela geração sodomita, ela foi queimada no fogo por não atentar para o conselho do nosso Senhor Deus. Sem sombra de dúvida, assim como a era de Noé, a era antediluviana também não deu crédito para a palavra de Deus. Chegou o ponto que Deus chegou a dizer assim: eu me arrependo de ter feito o homem, vou destruí-lo. Noé, prepara uma arca, Noé, prepara uma arca, vou tirar você e sua família, os demais eu vou destruir. Meus irmãos, Deus virá buscar uma noiva, uma virgem pura, que esteja separada, que está lutando para viver verdadeiramente a palavra, e que o seu proceder seja verdadeiramente um proceder de homem de caráter, de homem de Deus. A coisa está ficando escassa, a coisa está ficando difícil. Aqueles que era para dar exemplos mais velhos, infelizmente são poucos. Mas eu creio que tem verdadeiros homens de Deus, homens de palavra. Está escasso, meu irmão, meu ouvinte, mas Deus em todas as eras, em todos os tempos, Ele tem as suas testemunhas, que são verdadeiramente homens de palavras, homens que fazem os seus votos de servir a Deus e jamais quebra estes votos, homens que fazem os seus votos em relação ao casamento e jamais quebram estes votos. São homens tementes, homens de caráter, homens que têm espinhaço, homens que têm o Espírito Santo. Eu creio que tem homens assim. Eu creio que tem mulheres de caráter, mulheres que seguram o que elas falam, que sustentam o que elas falam, que o seu proceder são sim, sim, não, não, não são mulheres mexeriqueiras, mulheres fofoqueiras, caluniadoras. Não, 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 eu creio que uma verdadeira testemunha de Deus, ela vive a palavra. E são para estes que Deus virá buscar um dia desses. Vamos nos atentar para isso. Você não precisa, nós não precisamos vivermos de joelho para este mundo, vivermos de joelho para o pecado, para este mundo cruel. Nós não precisamos de vivermos com esta cela do pecado, prisioneiros do diabo. Nós não precisamos. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ali Ele pagou o preço. Ele tirou esta cela do pecado de nós. Ele tirou este jugo do pecado de nós. Ele tirou estas correntes de Satanás. Você não precisa viver uma vida inclinada para o pecado. Não, levanta nesta hora e diga: Senhor,
Eis-me aqui, eu quero viver uma vida consagrada a Ti. Eu quero ser um homem de caráter, eu quero ser um homem que honro com as minhas palavras, que honro com o que eu digo. Senhor, me ajuda, me sustenta, deixa eu cumprir com os meus votos sinceramente, me dê esta força, me dê esta graça, pois eu quero ficar de pé e viver uma vida consagrada para Ti. Você pode fazer isto, meu precioso ouvinte. Você não precisa viver ajoelhado aos pés do diabo. Você não precisa viver ajoelhado aos pés destas modas mundanas. Não, você não precisa. Você sim pode, nesta hora, se render a Deus. Se render a Deus neste momento e dizer a Ele: Senhor, toma-me nas tuas mãos, deixa-me ser como tu és, ó Pai, encha-me deste teu caráter, encha-me do teu Espírito Santo, ó Pai, deixa eu viver uma vida separada, deixa eu viver uma vida na tua presença, deixa eu ser um homem respeitado, um homem que verdadeiramente teme o Senhor. Se você pede isso, meu precioso ouvinte, Ele concederá o desejo do seu coração. Tenhas fé em Deus, levante as tuas mãos para o alto nesta hora e pede por misericórdia, pede por libertação, pede por cura, que Ele te conceda isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te ajude. Amém, Senhor. Amém, Senhor.